Olá, examinando! Hoje nós faremos a resolução de uma questão de direito material do trabalho. Então, o exercício de hoje é bem interessante, porque não se trata exatamente de uma pegadinha da FGV, mas ela quer saber, através dessa questão, se você está preparado, se você tem o conhecimento aí das súmulas, dos entendimentos sumulados pelo Tribunal Superior do Trabalho. E também, claro, da CLT, do direito do trabalho no geral. Nós vamos fazer a leitura do enunciado. Eu vou explicar para vocês algumas coisas a respeito do tema. Então, nós vamos fazer a leitura de dispositivos da CLT e vamos fazer a leitura das alternativas. Depois, eu vou apresentar para vocês duas súmulas que resolvem essa questão. Tá? Não tem muito como desenvolver sem ter o conhecimento dessas súmulas. Então, o estudo ele realmente tem que ser aprofundado, a gente tem que se dedicar para fazer o exame de ordem realmente, passar e enfrentar a primeira fase e depois da segunda fase já ter isso aí bem estudadinho, bem fresquinho na cabeça. Se vocês forem prestar a segunda fase de direito do trabalho, vão tirar de letra. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura do dispositivo, então, do texto, né, da questão. Depois, vamos fazer a leitura de artigos que auxiliam, leitura das alternativas e, por fim, das súmulas. E aí identificar qual é a resposta correta. Solange é comissária de bordo em uma grande empresa de transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando adicional de periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento das aeronaves porque era feito com a tripulação a bordo. Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fabril recebendo adicional de insalubridade, mas após 5 anos, sua atividade foi retirada da lista de atividades insalubres, por ato da autoridade competente. Sobre as duas situações, segundo a norma de regência e o entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Muito bem, esse exercício ele retrata o quê? Adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. Primeiro de tudo, você precisa saber qual que é a diferença desses dois adicionais e também saber o que a lei fala a respeito deles. Tendo então essa situação aí super esclarecida, para que não restem dúvidas, nós vamos partir então para a leitura das alternativas. E depois disso, desenvolver aí as questões para então alcançarmos qual que é a resposta correta. Alternativa A. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade. Alternativa B. Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o direito de insalubridade por ter direito adquirido. Alternativa C. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o direito ao adicional de insalubridade. Alternativa D. Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade. Bacana! Como resolver essa questão? Se você não conhece as súmulas que eu vou citar a seguir, provavelmente você vai errar essa questão, porque a questão ela te induz a erro. Primeira consideração, qualquer tipo de adicional, vamos tomar isso como regra, tá? Qualquer tipo de adicional, ele não gera o direito adquirido. Regra, não quer dizer que não existam exceções aí na lei, mas no caso do exercício adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, eles são devidos durante o período em que o empregado ele está exposto a esses agentes. A partir do momento que ele é retirado dessa situação de periculosidade ou de insalubridade, a atividade dele é alterada, ou essa situação ela acaba sendo excluída, como no exemplo do rol de atividades insalubres ou periculosas, então o empregado ele deixa de ter direito aí ao referido adicional. Então, na situação da Irene, nós já teríamos esse reconhecimento da perda do direito dela, e eu vou justificar através da leitura da súmula correspondente do TST. Então, nós já teríamos aí a interpretação de que essa parte nós já sabemos de que ela teria a perda do direito. Então, conseguiríamos já eliminar algumas questões e aí restaria uma dúvida, talvez um pouco maior, com relação a Solange. Se o fato de ela permanecer dentro da aeronave
garantiria a ela o direito do adicional de periculosidade ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura de duas súmulas. A súmula 248 do TST e a súmula 447 do TST. Súmula número 248 do TST. Adicional de insalubridade, direito adquirido. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Viu só? Pela leitura da súmula 248 do TST, nós já temos essa situação que eu acabei de mencionar para vocês solucionada. Então, Iracema não tem direito à percepção, à manutenção, na verdade, do adicional de insalubridade, tendo em vista que ele foi retirado do rol. E uma vez retirado, não existe direito adquirido, Iracema irá perder o direito a esse adicional. Agora vamos fazer a leitura da súmula 447. Súmula número 447 do TST. Adicional de periculosidade. Permanência a bordo durante o abastecimento da aeronave. Indevido. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecerem a bordo, não têm direito ao adicional de periculosidade a que aludem o artigo 193 da CLT e o anexo 2, item 1, a linha C, da NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. Engraçado que 447 já nos remete a avião, né? E a súmula justamente aborda a respeito dessa situação. Então, essa súmula, ela deixa muito claro de que os empregados ali, os comissários, que permanecerem no voo durante o abastecimento da aeronave, não terão direito ao adicional de periculosidade. Incrível, né? Eu tenho lá as minhas ressalvas com relação ao entendimento dessa súmula, mas é o que está sumulado, é o que os tribunais aplicam. Então, no caso, Solange não teria direito ao adicional de periculosidade, não teria direito à percepção deste adicional. Logo, de acordo com as alternativas que nós lemos, nós temos que a alternativa correta seria a alternativa A. E o entendimento, o embasamento para resolver essa questão é puramente conhecer as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, faça um estudo, pega o índice remissivo aí essa última semana antes da prova, pega temas pontuais, dá uma lida, dá uma revisada nas principais súmulas, principais OJs, né? Faz o estudo das provas retroativas para que você tenha aí uma base bem legal para poder enfrentar a prova do próximo final de semana. Conte comigo, nós então, eu, Prof. Karina Arruda, no meu Instagram, assim como meus parceiros, disponibilizaremos todos os dias no curso dessa semana exercícios resolvendo questões passadas dos exames de ordem feitos pela FGV, para que você examinando possa então ter aí uma segurança, ter fresquinho algumas pegadinhas, né? E qual que é a metodologia da FGV e como que você pode fazer então para solucionar, para resolver, né, essas questões. Então, me segue no Instagram, me segue no Facebook e inscreva-se também no canal do YouTube. Esses vídeos que eu estou publicando para vocês aqui pelo Instagram, eu também publicarei no YouTube e nas próximas semanas, passado aí o exame de ordem, eu vou fazer a gravação de vídeos a respeito de direito do trabalho e processo do trabalho. Então nós vamos desvendar a CLT.